A paz do Senhor sobre você e sobre toda a tua família. Que bom ter você aqui. É uma honra entrar na tua casa, no teu coração, com essa palavra que o Espírito Santo me deu hoje em oração. E se você chegou até essa mensagem, é porque Deus quer falar com você. Aleluia! Eu sei que tem dias em que o peso parece maior do que a força. E tem dias em que o vale parece mais escuro e parece ainda que não tem fim. E o pior não é nem o que está do lado de fora, não é verdade? Mas o que está dentro, no coração, na alma. A mente acelerada, o coração cansado, os olhos até apagados e sem brilho. Mas deixa eu te dizer algo. Hoje Deus vai tocar o teu coração de uma forma forte e o gigante que parecia enorme vai ficar bem pequenininho diante da presença do Senhor. Amém? Não porque o problema diminuiu, mas porque você será envolvido pela graça poderosa e o encorajamento do céu que vai renovar as tuas forças. O Espírito Santo falou claramente: filha, há muitos filhos meus vivendo em depressão e que precisam ouvir a minha voz. Deus te conhece, queridos, e Ele sabe o que você está passando. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos. Você está vendo agora, talvez só dor, frustração, perda, mas Deus já escreveu a tua história e o fim, com certeza, eu creio que é de vitória. Amém? Eu mesma já passei por vales de escuridão que me perguntava, Senhor, como eu vou passar por isso ou vou atravessar isso? Os apóstolos também passaram por dias bem difíceis. E Pedro, quando tirou os olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele olhou para as ondas e afundou. Jesus perguntou, homem de pouca fé, por que você duvidou? Por quê? Porque o que o inimigo tenta matar em nós durante a depressão, durante esse tempo de confronto entre a realidade, as circunstâncias e a falta de perspectiva, muitas vezes, é a fé. E se a sua fé ela é abalada, ele tenta apagar também a tua esperança. Mas hoje, em nome de Jesus, essa opressão vai cair por terra. Aleluia! Mas antes de seguir, eu quero te pedir algo. Posso pedir algo a você hoje? Se inscreve aqui no canal, curte essa mensagem, compartilha com alguém que precisa também e deixa aqui teu pedido de oração. Vamos trabalhar juntos para espalhar a palavra que cura, libertar e levantar pessoas que estão caídas. Amém? Todos os dias eu entro em oração pelo canal, pela tua vida, pelas pessoas que pedem oração. E eu sei que aquilo que o Senhor falou comigo em 2023, em junho de 2023, ensina os meus filhos. Chegará ao teu coração, amém? Que essa mensagem possa transmitir vida ao teu coração. Agora vamos à palavra, amém? É muito comum, quando nós estamos passando por aflições, pedimos a Deus que mude as nossas circunstâncias. E a gente clama, Senhor, muda a minha vida, restaura o meu casamento, abre uma porta de emprego, traz de volta a alegria que se perdeu no momento passado, meses atrás, anos. Só que às vezes, o elástico da nossa alma ele já foi tão esticado que não há mais resiliência. Ou seja, aquela capacidade de voltar ao normal. Amém? Ela já foi tão esticada tantas vezes que o elástico perdeu a sua capacidade de elasticidade. E a alma parece que foi ferida demais, está cansada demais, vazia demais. Mas eu vim te dizer que há esperança sim. Na Bíblia, ela mostra a história de uma mulher chamada Ana. O nome de Ana significa graça, favor de Deus. Mas por muitos anos, a vida de Ana foi marcada pela dor. E a cada ano, Ana subia a Jerusalém com a sua família para adorar. Mas a sua alma estava quebrada. Ela era constantemente humilhada por Penina, a outra mulher
de Eucana, seu marido. Naquela época, isso era permitido. E ainda assim, ela era a primeira esposa, Penina a segunda. Talvez por causa da esterilidade, ele precisou casar para dar continuidade à família, ao nome da família. E essa outra mulher tinha muitos filhos. A Eucana chegou a perguntar, não sou melhor do que 10 filhos? Ou seja, pelo cálculo, talvez ela estivesse sofrendo, ou estivesse sofrendo aquilo entre 15 e 20 anos de sofrimento e esterilidade. Quanta humilhação para uma mulher, principalmente naquela época, na verdade. Olha, talvez os filhos de Penina também zombassem de Ana. Porque, como diz o ditado, filho de peixe, quando não é transformado, peixinho é. Não é verdade? E o ciclo de dor e zombaria continuava. E Ana subiu ao templo ano após ano com as mãos vazias, sem filho no ventre. Enquanto a prole de Penina crescia, também a dor no coração de Ana crescia. Quantas vezes você tem subido para adorar com o coração em pedaços? Quantas vezes louvou com lágrimas escorrendo por dentro? Ninguém viu. Mas Ana nos ensina algo muito poderoso. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, que ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Deus não se esconde do teu choro, da tua lágrima, da tua alma. O teu espírito é dele, ele te deu o fôlego de vida. Nós precisamos buscá-lo. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe aquele dia do chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a humilhação de Penina, a incompreensão de Eucana. Eu não aguento mais aquelas 10 crianças me desonrando e me humilhando publicamente. Ela não escondeu a sua dor. Ela não fez uma oração bonitinha, com efeito, pública. Mas ela se derramou no altar e gritou com a alma. Mesmo com a voz sem sair pela boca. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu. Deus ouviu Ana. Deus escuta você. Deus escuta o teu chorar. Deus escuta o teu clamar. Deus vê o teu derramar na presença dele. Mas o sacerdote ali achou que ela estava embriagada, porque viu seus lábios se moverem sem som. Mas Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou só uma mulher atribulada de espírito, e eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Essa é a chave, querido. Quando a alma grita para Deus, o Senhor responde. Não há oração sincera que suba e volte vazia. Deus se inclinou ao clamor de Ana e mudou a história. Mudou a história de Ana. Aquela que era estéril gerou. Aquela que era humilhada foi honrada. E o filho que ela tanto precisava e queria, ela gerou. Ela gerou Samuel, que foi um dos maiores profetas da história. Penina teve 10 filhos, mas Ana gerou Samuel. Aleluia! O Samuel. E sabe o que mais me toca? Ana gerou não só um filho, mas gerou uma nova identidade. Porque quando Deus cura a alma aflita, e é o que Ele vai fazer na tua vida, Ele transforma tudo ao nosso redor. Aleluia! Você que está me ouvindo agora, talvez você esteja como Ana, angustiado, exausto, vivendo um luto invisível. Mas eu declaro que essa estação está mudando. E hoje é dia de você abrir o seu coração e se derramar na presença. Hoje é dia de voltar a crer. Deus tem um Samuel para gerar em você. Pode ser um sonho, pode ser uma cura, pode ser uma nova força que você precisa, um recomeço, uma nova visão. E tudo começa com a sua entrega, o seu choro, o seu quebrantamento no altar. Quem está vivendo um tempo de opressão, tristeza, tem uma propensão a chorar. Chora, entrega a tua alma, alivia o teu coração diante da presença de Deus. Porque o Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado.
e salva os contritos de espírito. Então, não se condene por estar fraco. Não acho que Deus se afastou de você. Pelo contrário, Ele está muito perto de você. E eu sei que Ele vai te levantar. Às vezes eu pergunto quantas vezes Deus perdeu uma batalha. Nunca. Deus não perde batalha. Ele nunca perdeu batalha e não vai ser a sua que Deus vai perder. Às vezes é uma estação de inverno, amém? Mas o inverno tem fim. Nós vamos falar sobre isso. A depressão não é o fim. É só uma estação. Porque até o inverno, Deus trabalha. A raiz se aprofunda. Amém? Os céus podem até estar mais fechados, mas o orvalho desce. E o Espírito Santo sussurra aos nossos ouvidos. Creia em mim. E no tempo certo, queridos, a primavera chega. É necessário, às vezes, como uma planta, e olha que a palavra nos compara, a videira, a figueira, a oliveira, e todas as árvores passam por estações, inverno e verão, como aqui no Nordeste. Em outros lugares mais frios, encontram as 4 estações, e às vezes é um tempo de inverno congelante. Mas sabemos que os frutos estão conservados, que as raízes estão conservadas, mas que no tempo certo, quando o sol sai, dá lugar a uma nova estação. Chega a primavera. E esse tempo vai chegar na tua vida. E eu quero orar com você e por você. Mas antes, escreve aqui nos comentários. Eu creio. Deus está me levantando. Isso é profético. Você está declarando com a sua fé aquilo que o céu já está liberado. Sabe? Acabei de me lembrar algo que eu quero deixar uma nota para vocês. Assiste o nosso podcast Fé que Fala. Nós estamos transmitindo mensagens de fé para levantar você que possa estar enfrentando os dias mais difíceis, amém? A esperança para a árvore cortada. Mas antes de orar, eu ainda quero falar algumas coisas com você, amém? O Senhor está trocando o teu luto, teu espírito de angústia por vestes de louvor. E é um dos versículos, não é o versículo, mas o capítulo que eu mais amo na Bíblia, está em Isaías 61. E eu declaro sobre a minha vida. Ele começa dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos. Aleluia! E eu quero declarar essa palavra para você. Eu quero declarar aqui, o Senhor me ungiu para proclamar boas novas para você. Mas também diz no versículo 3, que Ele veio dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E essa é a promessa do Senhor para os quebrantados, para você. Se você está com o coração quebrantado, precisando que o Senhor faça algo, é por você. E talvez você esteja se sentindo exatamente assim, em ruínas por dentro, tentando disfarçar por fora, mas é uma troca disponível hoje. Beleza em vez de cinzas. Aleluia! O Espírito do Senhor está oferecendo uma nova veste. Ele está te despindo da vergonha, da dor constante, da solidão que sufoca. E a dor da alma, ela não é invisível. Ao menos para Deus, não. E onde há angústia, o Senhor vai derramar óleo de alegria. Transformação da estação por uma estação de poder e vitória sobre a tua vida. Gente, estou falando da Bíblia. E ela é viva e eficaz. A Bíblia funciona. Não são palavras bonitas de encorajamento para o teu coração. É a própria palavra de Deus gerando poder sobre a tua vida. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder está se manifestando através da palavra que está chegando ao teu coração agora. Amém? E onde havia vergonha, o Senhor quer colocar uma coroa. E onde há lamento, Ele vai fazer nascer um cântico novo nos teus lábios. Não vai ser mais murmuração, mas vai ser alegria e vitória. Então apresente a Deus o que você tem guardado há muitos anos. A ferida que ninguém entende, ninguém viu, que ninguém compreende. Os teus pensamentos que você tem medo de confessar. Amém? Porque Deus é suficiente para lidar com isso, meu filho. E Ele não vai se assustar com o teu abismo.
mas Ele vai te encontrar lá, porque Ele é Deus e Deus não julga. Ele te consola, Ele te abraça, te perdoa. Amém? E tem muita gente, queridos, tentando vencer a depressão, fugindo, se ocupando, distraindo e até se isolando. E você sabe disso. Mas a verdadeira cura vem através da exposição da palavra de Deus. E lá em Jeremias capítulo 15, versículo 16, ele diz: achando-se as tuas palavras, eu logo comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria ao meu coração. Porque a palavra de Deus, queridos, ele alimenta a nossa alma, literalmente. Assim como o pão alimenta o corpo, a palavra alimenta o espírito, alimenta a alma. Então, quando você lê e medita e declara a palavra em voz alta, essa palavra ela começa a penetrar onde remédio nenhum na terra vai alcançar. E a palavra de Deus, ela quebra cadeias que são invisíveis. Ele reorganiza os pensamentos distorcidos, expulsa a escuridão. Então, hoje, já começa a declarar a palavra. Leia o Salmo 23, leia o Salmo 40, leia o Salmo 91, mas leia em voz alta e ore cada versículo confessando com fé, porque é muito poderoso. São 3 salmos poderosos e estratégicos para essa situação, esse tempo que você está vivendo. A Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Aonde? No vale da sombra da morte. Aleluia! A Bíblia também diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. E a palavra de Deus diz também que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém, queridos? Mas algo também, além disso, esses 2 antídotos poderosos, que é a palavra, eu vou falar do segundo, que é a comunidade, o corpo de Cristo. Não se isole, amém? A depressão empurra você para o isolamento, faz você acreditar que ninguém vai te entender, que é melhor você se calar do que pedir ajuda, e que pedir ajuda é uma fraqueza. Mas isso aí é uma grande mentira, deslavada de Satanás. E Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10 diz: melhor é serem 2 do que ser 1. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Você não foi chamado para enfrentar isso sozinho, né? O reino de Deus é uma grande família. E você precisa de pessoas, precisa de irmãos, precisa de pastores, precisa abrir o seu coração. Amém? Não enfrente isso só. Ache alguém de confiança. Amém? Principalmente as pessoas mais velhas, mais maduras, mais quebrantadas. Elas sempre têm uma palavra de sabedoria, de direcionamento para nos ativar. Aleluia. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, e sereis curados. Então, confessar não é expor para a condenação, mas é colocar luz para que a cura comece a acontecer. O inimigo vai agir na escuridão, porque essa é a estratégia dele. Mas onde entra a luz, a opressão perde espaço. Confessa, coloca luz no lugar onde havia tanta opressão, tanta culpa, tanta condenação. Então hoje eu quero dizer algo: busque alguém confiável, peça oração, seja transparente. A sua libertação pode começar com a conversa com alguém cheio do Espírito Santo, amém? Agora, como pastora, eu oro com autoridade e paixão sobre a tua vida, amém? Em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito de opressão, todo laço de tristeza profunda, todo esgotamento emocional e espiritual que tem drenado tua alma. Onde o inimigo semeou desesperança, eu declaro uma colheita de fé. E onde havia peso, entre agora óleo de alegria. E onde havia vergonha, entre a honra do céu. Receba agora vestes novas. Receba agora a mente de Cristo. Receba renovo. O Espírito Santo de Deus visite onde você está agora. Ele toque no ponto mais escondido da tua dor, porque Ele te vê. Você não é esquecido. Você não é um fardo. Há uma promessa sobre a tua vida que não será revogada. Amém?
E o tempo de caverna está só acabando. Declare isso sobre a tua vida. Deus está te chamando de volta para fora. Como chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Com vida, com som, com louvor e com olhos cheios de esperança. Pai, eu declaro que essa vida está sendo agora tocada pelo Teu Santo Espírito. Eu declaro que amarras, grilhões, fortalezas espirituais estão sendo agora destravadas, quebradas. E eu declaro o sangue de Jesus sobre cada pessoa que vai assistir essa mensagem. Eu quero declarar o poder salvífico de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe de forma poderosa. Seja curado em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. E que você sinta agora mesmo a presença doce do Espírito Santo Consolador. Amém? Se essa palavra alcançou você, compartilhe aqui, comente aqui. Eu recebo cura na minha alma. Amém? Glória a Deus. Ao final deste vídeo, você tem duas opções. Ou você pode assistir o próximo vídeo, ou você pode buscar o nosso podcast, Fé que Fala. Deus vai falar com você através de um grande testemunho de fé. Aleluia! Deus te abençoe. Shalom. Adonai.